Boa noite, boa noite. Começando a live aqui com alguns minutos de atraso. Estava conversando aqui com a colega Carolina Moser, que vai nos prestigiar com seu conhecimento. Aí já vai o próprio Instagram já vai chamando o pessoal aqui, tem gente já assinando, pessoas entrando. Boa noite, Sil. Vou chamar aqui. Deixa eu procurar aqui. Aí eu vou encerrar aqui a minha chamada de WhatsApp contigo, né? A gente pode encerrar aqui agora. Aí entra na minha live aqui do Instagram. Que aí eu acho que eu Deixa eu ver consigo se te eu achar. acho ela aqui. Peraí. Eu entro na tua live entrando no teu perfil, né? Peraí. Pode ser ali pelos stories mesmo, vai aparecer destacado. Tá. Peraí, deixa eu te achar aqui. Era para aparecer, né? Deixa eu Acho ver que lá no ainda início, que as lives costumam aparecer no início dos stories. Pois Gente, não. tô... Ainda não tá ainda aparecendo para mim. Olá, gente, tudo bem? Tô ajudando aqui a colega a entrar aqui na live. Vamos Deixa lá. eu tentar ver se tem alguma outra maneira de eu te achar aqui. Vamos ver. Achou? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver. Não, só tem as... Tá, tem os teus stories, mas... peraí. Acho que agora vai. Peraí. Deixa eu ver. Olá, Domila, tudo bem? Peraí. Oi, Patrícia, tudo bem? Gente, só tô aqui ajudando aqui pra Carol entrar aqui e a gente poder fazer a conversa. Tá, tu não tem como mandar um linkzinho? É isso que eu tô aqui? tentando ver aqui. Tá. Que tem algum esquema aqui, deixa eu mandar aqui. Acho que eu consigo aqui, peraí, Carol. Beleza, tá. Te mandei aí. Agora sim. Agora daí eu vou desligar aqui. Acredito que vai dar certo. Isso, vai lá. Tá. Tchau. Beleza, qualquer coisa te chamo. Tchau, tchau. Agora acho que vai, gente. Vamos lá. Tudo bem, gente? Já vai falando aí. Então o pessoal tá entrando. Domila, Patrícia, Helena, Ana Paula, Neide, Sil. Vamos acenando para todo mundo. Biana, Luana, ó, acenando para todo mundo. Ó. Isso. Pronto. Show. Acho que entrei, né? Agora acho que deu. Tá, joia. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, todo mundo. A Gabi, a Helena. Olha lá, todo mundo participando. Gente, já vai entrando aí, já vai comentando, fazendo as perguntas, dúvidas que você já tem do tema. Acho que o impulsionamento que eu fiz do tema aí vai ter. Já estão, pessoal, há uns 3 dias pensando em pergunta aí, em dúvidas e questionamentos, tá? Essa live me surgiu para fazer agora, podendo comemorar que eu cheguei a 10K aqui no meu perfil. Estou bastante feliz, né, da participação do pessoal e aproveitei para fazer isso para começar uma série de lives aqui, né, se programar pelo menos para tentar iniciar com uma live mensal e depois, com o tempo, a gente vai vendo como é que vai seguindo, né? Mas já era um pedido do público, né? Oi, Ana Paula, tudo bem? Já era um pedido do público, né? Para que eu fizesse lives também sobre alguns temas. Eu vou tentar fazer essa integração dos temas saúde mental de médico, saúde mental geral da população, né? De todo mundo, né? E um tema recorrente até do consultório mesmo, né? Que a gente encontra também os transtornos alimentares. Me surgiu e claro, né, a Carolina Moser é uma
psiquiatra com um histórico, inclusive acadêmico, fantástico, né? Recentemente teve uma conquista, né? Zerou a vida profissional, né? Publicou no JAMA, né? No A publicação Lancet. foi do JAMA, né? No Lancet, publicou no Lancet, que é uma revista assim de excelência na área médica em geral e tá lá o nomezinho dela, né, na história do Lancet. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz de poder ter respirado os mesmos ares de tantos pesquisadores e psiquiatras excelentes que o Sul nos prestigia, né? Então, aproveitar para iniciar já dando parabéns e apresentando a Carol aqui para todo mundo, tá? Que também a Carol, a gente já vinha conversando algumas vezes sobre a questão da saúde mental dos médicos, é um tema que também interessa muito a ela, que ela estuda bastante também, fazendo ciência sobre isso. E, bom, já falei um pouquinho, mas deixar para a Carol se apresentar um pouquinho aqui. Fala, Carol, me conta um Então, pouco assim, tá. se apresenta para o pessoal Tá, aí. joia. Boa noite, então, a todos. Então, eu tenho minha formação aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Trabalho com transtorno alimentar, já vai fazer... Comecei ali em 2006, então já faz um tempinho. Ajudei a organizar com a doutora Miriam Brunstein, montar o programa de transtornos alimentares ali do Clínicas. Agora eu sou uma colaboradora, estou mais em consultório. E na parte da universidade, eu trabalho atendendo os servidores, dentro da minha agenda, um horário reservado para isso também. Então, acaba que a gente atende população da saúde também, né? Mas realmente a grande frente de trabalho é em transtornos alimentares, e esse trabalho que saiu publicado, meu nomezinho ali, na verdade é um consenso, né? Que eu fui, tipo, né? Chegou o convite a mim para poder representar como uma profissional expert em transtorno alimentar, né? Acabei representando o Brasil num consenso com pesquisadores de vários locais, né, do mundo, com experiência em transtorno alimentar, para a gente escolher, na verdade, assim, eleger alguns desfechos centrados no paciente, que são importantes para o paciente. Então, desde redução de sintomas, e daí com algumas medidas, alguns instrumentos que a gente escolheu, até questões assim de qualidade de vida, que são importantes, não só o sintoma, né, mas a funcionalidade, enfim. É algo mais acadêmico, assim, para profissionais. Não é um material assim de uma psicoeducação que a gente chama, de um material de uma leitura para entender o problema, é mais técnico mesmo, para os profissionais de várias áreas, né, que tratam transtorno alimentar terem uma ideia assim de uma padronização do que é importante para pessoas que sofrem de transtorno alimentar, o que é importante de chegar, assim, poder modificar em termos de resultado, né, de tratamento, né, de objetivos terapêuticos também. Certo. Então, acho que para iniciar nessa conversa sobre transtornos alimentares, explica para a gente assim, como é que chegam esses pacientes? O que seria o transtorno alimentar? Quais são os tipos? E que é o que faz o paciente? Às vezes o paciente nem se dá conta que já está sofrendo, mas que é a apresentação dele, o sofrimento do paciente, a dor do paciente que está apresentando isso. Tá, então assim, que é assim, o que é o centro, né, do problema? Em geral, a pessoa tem com transtorno alimentar, que tem esse, independente do nome, né, porque a gente tem várias classificações diagnósticas, né, e que são os manuais diagnósticos, e que ao longo do tempo elas vão se modificando, sofrendo ajustes, né? E então a gente tem tido cada vez mais um olhar transdiagnóstico que a gente fala, né? E dentre os transtornos alimentares mais frequentes, a gente tem o transtorno da compulsão alimentar, a bulimia nervosa e a anorexia nervosa. Em geral, o que a pessoa acaba buscando por sentir um problema com a alimentação, ou por não sentir que não consegue controlar,
ou por ter também algum tipo de uma certa fixação, assim, com uma insatisfação para além de algo de tipo, acho que poderia perder um pouco de peso, mas algo assim de uma insatisfação muito grande em relação à forma do corpo, a ponto da pessoa fazer coisas que prejudicam a própria saúde, né? Não medir esforços para isso. Em geral, assim, o que acontece? As pessoas que com transtorno alimentar que vêm buscar mais especificamente uma ajuda para o problema alimentar, costumam ser aquelas que têm algum tipo de compulsão alimentar ou episódios de compulsão alimentar, que em geral é o que a pessoa identifica como problema. E na avaliação a gente normalmente costuma ver que existem mais coisas, né, que acabam sendo problema na vida da pessoa, que estão para além da alimentação, né? E a queixa vem como um problema da alimentação, né? Muitas vezes isso é o problema principal, e às vezes a pessoa acha que tem, mas não é bem isso, né? É só uma questão de alguns hábitos, mas não se configura, né, um quadro de transtorno alimentar. E muitas vezes acaba que, como eu recebo pessoas por encaminhamento de colegas, quando um colega psiquiatra que me manda, eu já sei que é mesmo um Já vem diagnóstico, filtrado né? para você, né? Exatamente. Mas a gente... e alguns quadros, é difícil, por exemplo, assim, o que mais chega pra gente são as pessoas que por problema alimentar, é aquela pessoa que vem e não consigo controlar o que eu como. Em geral, é isso que a pessoa quer controlar, Sim. né? Só que aí a grande questão dos transtornos alimentares que tem algumas coisas que a pessoa quer mudar, mas outras que não quer. E, em geral, a gente acaba precisando mexer em vários comportamentos que que têm relação uns com os outros, Como né? é que é isso? O que que eles não querem mexer É que às assim vezes, quando chega no por exemplo, consultório? um caso que é um perfil que é muito comum de chegar a consultório, que vem às vezes por conta própria, digamos, que não é um colega, nem um colega médico, e nem um profissional da saúde que encaminha, né? Acaba sendo aquelas pessoas assim que chegam, não conseguem se referindo que tem compulsão alimentar, tá? E que aí tem episódios que sentem que comeram uma quantidade excessiva, que sentem que perderam o controle, né? Como se a comida estivesse entrando e não a pessoa escolhendo o que vai comer, né? Então, uma sensação de um descontrole, um desconforto emocional grande naquele momento. Só que aí a gente vai examinar como é que a pessoa se alimenta, né? E a pessoa, tipo, às vezes fica muito tempo sem comer, ou ela não tem uma refeições, tipo, assim, as principais que tu consegue identificar, o café da manhã, o almoço, a janta. Então, pula a refeição. E esses aspectos também a gente precisa mexer para a pessoa poder parar de ter compulsão. Então, às vezes a pessoa, não, mas eu quero continuar perdendo peso. Perdendo, não. Eu preciso perder peso. E assim, comendo de uma maneira assim, mais equilibrada ou sem pular a refeição, às vezes a pessoa acha, não, eu não vou perder peso né, e eu quero perder peso. E aí uma das questões, assim, grandes questões assim de dificuldade né, que acaba acontecendo é isso, no sentido de que, num primeiro momento, o objetivo de uma pessoa que tem uma compulsão mesmo, um transtorno, não só uma compulsão uma vez, que depois a gente vai falar o que é o transtorno da compulsão alimentar. Mas o grande problema é que a pessoa chega querendo parar a compulsão e perder peso. E o que a gente explica é o seguinte: num primeiro momento, a gente vai interromper a compulsão, o comportamento de compulsão alimentar, para depois a questão do emagrecimento, daí vai ser com a equipe ampliada que envolve endócrino e ou nutricionista para ajudar no processo e para cuidar para que a pessoa com a prescrição, a orientação alimentar, que não é a ideia de uma dieta em que a pessoa tem coisas que ela pode, tem coisas que ela não pode, algo mais assim ditatorial, a gente fala que a pessoa precisa assim de uma diretriz de alimentação saudável,
que não é para pular refeição, enfim, né? A gente tem toda Uhum. uma maneira de conduzir, né? Para a pessoa poder parar de ter compulsão. E só depois que isso acontecer, é que aí vai se poder ajustar, né, a alimentação de modo a que ela possa, então, perder peso. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, perder peso e parar de ter compulsão, dois objetivos assim mais densos, assim, mais grandiosos, digamos, eles não têm como acontecer ao mesmo tempo. O que acontece é que às vezes a pessoa para de ter a compulsão e aí ela vai interromper o processo de aumento de peso que ela se encontra e pode, eventualmente, como um efeito colateral, né, positivo, digamos assim, da parada, da interrupção da compulsão, ela pode acabar perdendo peso, porque está, né, Sim, diminuindo o peso ou estagnando, vai parar de aumentar o peso, né? Mas sim. o objetivo ao mesmo tempo não tem como, porque a pessoa fica numa privação e aí com fome é mais difícil dela controlar a compulsão, né? Para não dizer assim, impossível, né? Quando tem um diagnóstico de transtorno da compulsão, a pessoa conseguir não ter uma compulsão quando está fisiologicamente com fome, né? Então, É engraçado você falando isso, né? Porque com você falando já vou me lembrando de vários pacientes, né? Recentemente eu vi falar uma paciente comentando, né, a diferença da alimentação dela com a do marido, que o marido senta, prepara a refeição, né? Enquanto ela tá pegando assim, beliscando ali aleatoriamente, né? Refeições, e é uma pessoa que está sempre preocupada com a alimentação, com o peso, né? E que aí busca fórmulas, né, de dietas extremamente restritivas, né? Quase, né? Só faltava prescrever a ração para ela, assim, do jeito tão quadrado que era a prescrição, tão obsessiva, assim, que a gente olha, isso vai acabar, não vai dar conta uma hora, né? Não vai dar conta, e que acaba não dando, né? E depois a gente até tenta conversar, né, com o paciente, né? Mas a gente acaba vendo muito isso, assim, refeições puladas, né? Tentativas de parar uma compulsão simplesmente usando uma medicação para ficar 4, 6, 8, 10, 12 horas sem se alimentar, né? isso, então é aquela coisa assim de esse padrão alimentar ele precisa ser ajustado. Não existe aquela coisa que é natural que a gente queira algo mais quase mágico assim para resolver tirar com a mão a compulsão, mas isso requer também, claro que também uma avaliação do que a gente chama das comorbidades, que é muito comum Sim, ter problema de humor junto, né? Em geral, quem tem um diagnóstico de transtorno alimentar, em geral tem as comorbidades, outros quadros associados, quadros de ansiedade, né? Ou quadros de depressão, transtornos de humor, né? Então, a uhum, gente primeiro, para poder também resolver o problema da compulsão, no primeiro momento, em termos de hierarquia de coisas, a gente precisa resolver, controlar os sintomas de humor, né? Por exemplo, para daí poder tratar, entrar no problema alimentar, né? Isso é um outro sim, aspecto importante, né? Ou se a pessoa tem algum problema com o uso de alguma substância, seja álcool, seja algum outro, né? Algum uso de alguma medicação em excesso ou por conta própria, né? sim, Também isso tem que ser visto, né? sim. Então tem uma certa hierarquia nisso, né? Em como abordar, Uhum. mas a gente sabe que para compulsão, por exemplo, né? Só um medicamento não dá conta. Eles ajudam em termos assim a frear, mas precisa de mais, a pessoa precisa de mais ferramentas para poder lidar com isso. E aí, uma outra Sim. coisa também que acontece dentro de um ciclo, assim, falando de quem tem compulsão, por exemplo, né? Aí a pessoa faz, então, como dissesse essa paciente, uma dieta mais restritiva, em que, tipo, não pode comer quase nada. Então, ela não consegue ter uma refeição com o marido, talvez porque a comida seja muito diferente. Ela tem que comer uma coisinha separada, que é o que é permitido, e não pode. E qualquer coisinha a mais, ela vai estar quebrando uma regra, e daí ela vai se sentir culpada. E daí, Uhum. dois caminhos, né, que acabam acontecendo. Às vezes a pessoa daí come o que tem que comer, daí o marido vai fazer outra coisa, o marido comeu,
e aí a pessoa vai lá e, né, depois volta na cozinha para comer o que o marido estava comendo, mas escondido, com Uhum. uma culpa, às vezes se descontrola e come mais do que o que gostaria de comer, mas por estar com essa sensação assim de tipo uma vontade, uma privação, seja ela emocional, porque tipo, eu não posso, porque eu tenho que comer isso que foi essa raçãozinha ou essa dieta mais rígida só, né, sem alguns tipos de alimentos, sem carboidrato, ou, né, que são Uhum. algumas que a gente sabe que são frequentes as pessoas acabarem aderindo por quererem perder peso de uma maneira mais rápida, né? E, e aí o que acontece esse tipo de comportamento, ou então a pessoa às vezes, né? Então o marido está comendo ali, um cenário possível. Aí a pessoa, né? Tipo, eu realmente eu não perdi peso. A pessoa acaba tendo o hábito de se pesar também, às vezes não só onde faz, se não está se tá fazendo, né, um tratamento com algum profissional, né? Às vezes, ou chegou da semana não perder peso, ou Uhum. aumentei porque estou tendo compulsão. Só que as pessoas têm vergonha também de falar isso em geral para, por exemplo, um profissional em que está tratando para perder peso, por exemplo, né? Uhum. Que é algo que, em geral, é um sentimento que as pessoas guardam em segredo. Então, quando vão buscar ajuda, em geral, porque estão se sentindo muito descontroladas claro, cada vez mais também os profissionais que eu digo endocrinologistas, clínicos que fazem Sim. acompanhamento, né, de dietas de emagrecimento estão cada vez mais atentos a essas questões, a poder identificar pacientes que tenham questões emocionais de descontrole realmente e que não vão conseguir seguir uma prescrição dessa forma, né? Porque tem vários cenários. Tem aquele cenário de uma dieta que não vai servir para ninguém e tem algumas que vão funcionar para pessoas que não têm problema de transtorno alimentar ou de transtorno de compulsão, e é importante, né, os colegas não psiquiatras também estarem atentos para ver quando existe esse problema e não nem chegar a propor algo com uma meta de perder peso, né, que é o que é o que Sim. acontece, felizmente aqui no nosso meio aqui, eu digo Porto Alegre, né, que a gente tem também uma outra fonte de encaminhamento, acabam sendo vários colegas endocrinologistas que veem Uhum. que essa pessoa não vai ser legal, vai ser frustrante, tanto para mim quanto para o paciente que busca para perder peso, porque sem resolver esse Sim. problema alimentar, não vai acabar, não vai ser bem sucedido, né? Ou vai ficar aquela coisa que a pessoa perde e volta tudo de novo. Se tem e fora o sofrimento emocional, né? Então, são aspectos, são cenários assim, né, que acontecem. E aí, dentro disso, voltando àquele exemplo, que tem várias coisas, acabo falando, peço, né, se não der para acompanhar alguma coisa, me perguntem, me interrompam. Isso, aproveitar e avisar, a gente vai perguntando, tá? Vou até Isso, levantar uma coisa aqui, Carol, que a Ana Paula tá comentando, sim, né? porque é um monte Ela falou de assim, coisa que eu exemplo, tô vendo aí. problema Vai haver me. obsessão, outros fatores, uso de diurético, exercícios. Aproveitar essa tua pergunta, né? Que também tem os encaminhamentos dos próprios psiquiatras, mas assim, como é que é o tipão assim das pessoas? Como é que assim outros colegas médicos ou até mesmo quem não é médico, né, quem tem familiar e vê assim, pode identificar, né, alguém que possa estar sofrendo ou identificar algum problema, porque até hoje em dia está muito difícil essa questão de exercício físico, né? Tem uma questão, a gente acaba sendo bombardeado hoje em dia, né, com inclusive profissionais super, né, que vivem num glamour assim, né, com o tal do fake nerd, né? Falando que são naturais, você vê que são físicos completamente anabolizados, com coisas extremamente rígidas e agressivas para o próprio corpo, né? E a gente vai recebendo esse tipo de informação como sendo uma coisa extremamente possível, relativamente fácil, bastando tomar algumas atitudes, né? Como é que é esse perfil do paciente? Como é que a gente pode mostrar, identificar e ajudar com que essa pessoa busque ajuda, né? E não se engane, né? Não caia nesse conto, assim, né? Nessa fantasia.
atualmente, né, quando eu comecei a trabalhar com isso, não existia Instagram, as redes sociais, então a comparação era mais com aquela coisa de a revista, a modelo, ou, né, era algo, mas mesmo assim, né, tem a questão da mídia, né, das grandes mídias, enfim, Uhum. né, e agora a gente tem a questão do Instagram, né, da grama do vizinho, que sempre é a mais verdinha e que sempre todo mundo consegue tudo ao mesmo tempo, né? Para além das questões assim de só de corpo, tem essa coisa de tipo a pessoa consegue fazer tudo, trabalhar, ter uma super vida social, tá na academia, cuidar dos filhos, enfim, é tudo aquela coisa meio perfeita, Dorme né? 2 da noite, acorda às 4 para já ir na academia, né? Não Isso, precisa dormir. exato. Então, isso a gente tem que ter um certo cuidado e isso também tem um impacto na saúde mental de uma maneira geral, não especificamente Uhum. com a questão de transtornos alimentares, né? Tem bastante, assim, uma insatisfação crônica das pessoas com as próprias vidas, com o que podem fazer, porque tem sempre uma comparação com o ideal que ele é, por literalmente inatingível, assim, né? Não, é só no Instagram que dá para fazer esse, esse, esse tudo, assim, perfeito. Então, a grande questão, assim, que a gente vê que tem, assim, como identificar, assim, pessoas que podem estar sofrendo com isso, né? Pessoas que a gente vê que estão lutando muito com o próprio peso há um tempo e não estão conseguindo, é, não enfim, não estão satisfeitas, que se vê como, ou como, assim, se restringindo, se impedindo, não se permitindo fazer coisas, né, por muito tempo já, percebendo, assim, que a pessoa tem uma obsessão de ou falar de emagrecimento, ou falar de corpo, ou de gordura, ou de dieta, ou, né, outras questões, assim, de... tem gente que não consegue comer em público, né, por vergonha, né? Então tem alguns elementos assim que nos que podem chamar atenção, né? Assim, ou Uhum. aquela coisa assim do familiar que nunca come junto com a família, uma família que está sempre tentando Uhum. se reunir na hora das refeições, enfim, aquilo que chama atenção para um comportamento, um padrão um pouco diferente, ou de ver que tem alguma, né, alguém que mudou muito o padrão, assim, de só comer determinados tipos de alimento, ou que está comendo de uma maneira diferente, muito rápido, muito devagar, ou, né, enfim, ou escondido, assim, sempre sozinho, né? Então, alguns alertas, assim, do tipo de padrão alimentar. E as questões com peso são as que acabam chamando mais atenção, né? No sentido, assim, pensando em espectro de anorexia nervosa, né? Ou de a pessoa que começa a, mesmo referindo, tá fazendo dieta, começar, tipo, o peso não muda ou aumenta, né? Tem algo acontecendo, né? E às vezes a pessoa que tem compulsão, por exemplo, deixa alguns vestígios, assim, tenta esconder, mas deixa alguns vestígios de caixa de bombom, né, embalagem de chocolate vazia, ou, né, enfim, tenta disfarçar, mas deixa vestígios também de compulsão, né? Sim. Então, assim, né, pensando assim em sinais, assim, né, de sinais assim para poder começar a pensar mais em suspeição, né, de que Uhum. existe algum problema, alguma coisa nessa linha, tá? Mas em Tu geral a até gente falou observa também, desculpa, modificações de humor junto, né? A pessoa Entendi. tá mais retraída, ou ela tá mais ansiosa, ou ela tá mais triste, né? Isso é bem frequente, assim, se observar também, uma mudança, assim, de padrão, assim. Sim. Tu falou uma questão do padrão e da anorexia. Existem alguns padrões que as pessoas se justificam não estar doente, já apresentando quadro, por exemplo, né? Sim, A gente associa muito assim a anorexia, até quando vai se fazer campanhas, né? Às vezes eu fico com uma certa dificuldade de entender se realmente a gente está conseguindo acessar um grande público, porque às vezes fica parecendo que a anorexia são pessoas que estão extremamente desnutridas, né?
E quando a gente vê que na vida real a gente tem pessoas que parecem já estar passando faz tempo já por dificuldades, por medo das refeições, evitações, e às vezes estão com corpos que, né, o padrão de beleza aceita muito Uhum, bem, uhum. inclusive incentiva esse tipo de comportamento. Como é que você vê isso aí? Então, assim, por isso que eu estava dizendo, assim, quem mais busca, né, assim, alguma ajuda, em geral, são as pessoas que estão referindo não ter, assim, vem buscando por uma ajuda, assim, eu não consigo, não estou conseguindo controlar o que eu como, ou eu não Uhum. consigo perder peso porque eu como muito. E aí tu vai investigar, né, ou às vezes aparece, assim, com algo assim, eu sou muito ansioso, ansiosa para comer. Aí vai avaliar, tem um transtorno alimentar, tem compulsões, tem um quadro de ansiedade junto, então é algo que. Só que, olha, assim, nunca chegou, tá? Tem profissionais mais experientes, com mais. Mas assim, e a literatura também diz isso, mas realmente nunca veio alguém com um quadro de anorexia pedir ajuda por estar se sentindo muito magro, né? Ou Uhum. por algum. Em geral, a anorexia é algo muito, por isso o transtorno psiquiátrico mais letal, inclusive porque, em geral, a pessoa pede ajuda quando está ou achando que está perdendo o controle, porque ao invés de comer, enfim, o que se autodeterminou a comer, está comendo algum carboidrato que não consegue segurar, né? E está tendo controle, e daí depois tem algum comportamento compensatório, depois tentando queimar aquilo, né? Que Uhum. ingeriu. Então, é o que a gente chama assim, a anorexia nervosa, ela é muito complexa nesse sentido da pessoa poder reconhecer que tem uma doença. É algo muito difícil, é o que a gente chama de um transtorno ego sintônico, né? Então, Sim. em geral, quando a pessoa ela chega a tratamento já para internar, quando ela né, tá não, aí os familiares levam a tratamento, né? Então esse é o Sim. quadro mais dramático, eu diria assim, né? Uhum. Mas e as pessoas que buscam por ajuda são as pessoas que têm compulsão com algum comportamento assim associado de tipo isso de que não, né, usar laxante, usar diurético ou até o vômito, que a gente sabe assim que não é, isso é importante de ser divulgado, que não é um bom método para perder peso, porque quem consegue, digamos, consegue perder peso com isso, na verdade, não é que perdeu peso com isto. O caso de uma anorexia grave, que aí tinha que comer meia maçã, come uma inteira e vomita. Aí ela está perdendo peso não pelo vômito, mas porque ela está sem comer e comeu uma maçã. Então, é diferente, só que as pessoas, Uhum. às vezes é muita informação e é difícil de, então fica, o vômito emagrece. Não, o vômito não emagrece pela seguinte questão, apenas um terço de tudo que se come, por exemplo, numa compulsão, é o que consegue ser eliminado. Então, se a pessoa come, digamos assim, e quando a pessoa tem a compulsão já pensando em eliminar o que vai comer, ela come muito mais, porque é a coisa do já que. E daí, quando se aciona o já que eu brinco assim, então, já que eu vou comer uma fatia de bolo, eu como o bolo inteiro e vomito depois. Não é uma conta Uhum. legal. Porque se comesse uma fatia, era uma fatia que, né, Nossa. que ficaria. Comendo o bolo inteiro, ela só vai eliminar um terço do bolo inteiro. 2 terços vão ser absorvidos. E por isso que tanto pessoas com bulimia nervosa, né, que tem esse comportamento, quanto as pessoas que têm a compulsão sem compensar, têm essa tendência de ter um peso Um de pouquinho com mais o passar do tempo e alto. aumentando o peso, né? Então isso é algo Nossa. bem complicado, assim, mas que é algo que a pessoa se dá conta, assim, tipo de... Ou às vezes tem pessoas que daí é algo que não fica tão... que é mais socialmente aceito, que é aquela coisa assim, eu vou comer e depois eu vou queimar na academia. Então acaba comendo muito mais ou tendo lesão depois numa tentativa de queimar aquilo Uhum. que comeu. Mas Sim. também acaba não funcionando, porque a pessoa vai comer muito mais com essa ilusão de que ela vai queimar tudo aquilo que ela está comendo, né? Então, são coisas que vão se descobrindo ao longo do processo, né? Da pessoa que busca uma ajuda e que está ainda com essas crenças de que esses subterfúgios ajudam a controlar o peso, quando na real acabam estimulando a ter mais compulsão,
de uma maneira assim, por esses... É um jogo mental, uma espécie de, né, que na verdade é aquela coisa, já que eu vou comer aqui, vou comer um pouco a mais e vou usar essa fórmula para tentar queimar, né? Então, Uhum. é E algo tem que... um perfil da população que costuma estar apresentar mais, seja questão em relação a gênero, idade, seja questão de mais características de personalidade, como é que é? Assim, em geral, né? É um transtorno que afeta mais a bulimia e a anorexia, né? Afeta mais mulheres jovens, né? Uhum. A gente vê também, tem alguns poucos estudos epidemiológicos no Brasil, assim, mostrando comportamentos alterados, ou, né, com comportamentos de risco para transtorno alimentar, que é usar um laxante eventualmente, usar, né, um diurético, ou, né, fazer uma dieta da moda, ou ficar sem comer, né, fazer algo assim sem nenhuma algo por conta, né, sem nenhum cuidado, ou algo mais radical, né? Então isso é algo que assim se estima assim que assim uma parcela assim bem considerável assim de até por volta de 10% que faça isso nesta faixa. Mas não necessariamente vão desenvolver um transtorno, um quadro completo, tá? Agora, os transtornos o transtorno da compulsão alimentar, ele acomete tanto homens quanto mulheres, tá? E, em geral, a pessoa costuma, quando busca ajuda, ela costuma ter um histórico, assim, de ter períodos em que ela teve mais sintomas, períodos de remissão, né? Aquilo deu uma melhorada, depois períodos de mais sintomas. A gente observa também que acaba sendo que é o que eu brinco assim, que esse problema com a comida, o transtorno alimentar, ele muitas vezes ele começa para a pessoa lidar com alguma questão emocional ou com alguma dificuldade que ela tem em uma outra área da vida, só que o transtorno alimentar ele acaba criando uma vida própria e ele se mantém através desses diversos comportamentos, como eu ilustrei esse antes de a pessoa tem essa ilusão de que o vômito ou o exercício compensatório ou o diurético vai emagrecer, então ela vai ter a compulsão, vai usar, já imagina que vai, como ela vai usar aquele recurso depois, então ela vai comer mais, daí ela tem uma compulsão maior, né? Por exemplo, então esse encadeamento de vários comportamentos, né? A pessoa poder descobrir isso é o que vai e poder interromper isso é o que vai fazer realmente ela ter um real controle da sua alimentação. E nesse sentido que também a gente observa, também tem que ajudar nessa questão, que daí acomete mais mulheres, do corpo ideal, né? De ficar, quando a pessoa está adotando uma dieta muito... E por isso a incompatibilidade de controlar a compulsão e reduzir o peso ao mesmo tempo, porque quando a pessoa está fazendo uma dieta, ela fica mais olhando no espelho, ela fica mais atenta se ela emagreceu, se ela está mais magra que não sei quem, se ela quer ficar com o corpo de... Ela fica mais no radar desse aspecto, né? E a ideia, né, é de poder a pessoa não focar só nisso, porque isso também é algo problemático, né? A gente colocar todo o valor da gente só no corpo, porque na questão do transtorno alimentar, né, a gente tenta usar algumas palavras assim mais genéricas, né, de senso comum, mas é diferente para quem tem transtorno alimentar, é diferente quando se fala em problema com o corpo, a gente não está falando numa insatisfação assim de seria bom eu perder mais ou seria bom perder uns quilinhos, aí 1 ou 2 quilinhos e tal, uma coisa assim de que a pessoa não vai se engajar em algo de risco para isso, né? Mas a gente está falando de uma insatisfação de que a pessoa coloca assim o valor dela ou tira o valor de si mesma, tipo, eu não tenho, né, o valor dela como pessoa é diminuído por ela estar num peso que não é o que ela sente que é o dela ou que não é o que ela gostaria.
E aí outros aspectos até da vida, como, né, as relações com as pessoas-chave, às vezes até a profissão, acabam não sendo valorizados de forma adequada, porque a pessoa não tá numa coisa assim de não aceitação, né? Então tem um trabalho também de poder, no primeiro momento, tolerar para poder se cuidar, tolerar como está e aceitar como está para poder cuidar, porque não é com algo de agressividade, porque daí tem algumas pessoas que ficam em algo Uhum. hostil, assim, de usar o espelho para tentar se motivar para, tipo, olha que horror, a minha barriga, meu corpo, então olha para isso aqui para daí tu não tu seguir a tua dieta. Isso tem um efeito totalmente contrário, porque muitas vezes a pessoa vai fazer isso, sai dali e vai ter uma compulsão. É um outro gatilho para ter uma compulsão. É Uhum. esse contato, essa relação, né, com o corpo dessa forma. É, então assim, de perfis, assim, basicamente, assim, não tem nenhuma... Embora a gente tenha bastante comorbidade com quadros de humor e com, né, quadros de ansiedade, o transtorno de compulsão, né, alimentar, ele pode... não existe um perfil específico, e até tem alguns mitos, até eu tenho no meu Instagram, ele é bem, como é que eu vou dizer, caseiro e tipo incipiente, no sentido de que eu ainda não consigo alimentá-lo como eu gostaria, pretendo depois de Vamos alguns, né, de começar isso algum, aí, mas vamos enfim, começar, já começa com essa live, mas tem tem que no ver. meu Instagram, o problema é conseguir dar conta, vou precisar dos colegas para ajudar É, olha, a gente a conversa, poder. vamos dar um jeito. Aí a questão é de que tem tem algumas as 9 verdades dos transtornos alimentares. Porque tem Quais aqueles são? estereótipos que tá ali no meu Insta, tem um Conta pra gente postzinho aqui também um pouquinho, depois a gente olha lá. que aí, não, que é aquela coisa assim, que pode acometer todos os gêneros, idades, Sim, que não é uma escolha da pessoa, né? Tem várias questões assim que são bem que não existe assim essa coisa assim, outra, é só isso. Porque mesmo até, ó, bulimia nervosa, anorexia nervosa também acomete homens, por exemplo, tá? Então, só que são esses quadros clássicos, assim, de anorexia, são quadros que, infelizmente, eles não chegam para tratar antes de algo que exige grave. uma internação, porque são quadros muito, muito, assim, difíceis Grave, mesmo. esse Então, egossintônicos, como isso, você falou, né? O paciente não exatamente. vê aquilo como um problema, né? Até a Ana Exato. Paula comentou aqui agora, né? Doutor, infelizmente a gente nem pode falar nada, eles viram um demônio com a gente, né? Sim, sim. Porque se a pessoa tá. E aí aquela coisa assim que até campanhas de prevenção de transtorno alimentar, seja para jovens, ou não é falar sobre transtorno alimentar, é poder enfocar em outras coisas. Então, por isso também tem Uhum. essa. E aí tem algumas campanhas assim para minimizar. Então, tipo assim, tem aquelas. Teve uma época que foi a época que surgiu o programa do Hospital de Clínicas, lá em 2006. Foi uma época em que houve assim uma cobertura de modelos que haviam morrido por anorexia e Uhum. começaram aí, quando veio uma coisa, começou a surgir uma demanda por pessoas que se atentaram no sentido assim de familiares, olha, tá, tem alguma coisa, né? A pessoa não tá comendo, então, e levaram para atendimento buscando um serviço e se criou uma demanda que até então não era tão grande, mas que é essa questão de poder estar mais atento que, bom, tem um nível de magreza e para além disso tem algum tá acontecendo alguma Problema. coisa, né? Então, então nesse sentido assim, acho que é importante a gente também ver que não é só mulher jovem que tem transtorno alimentar, né? Sim. É o público de maior risco, em que tem uma prevalência maior, mas não é só, né? Uhum. E assim, né, aproveitar nessa questão de características, assim, e indo um pouquinho também para a questão da saúde mental do médico, a gente sabe que é uma população que tem uma prevalência aumentada de transtornos mentais, né, e tem uma questão também de uma coisa muito mais severa, uma cobrança, autocobrança mais intensa, né, e a gente acaba vendo muito
muito esse tipo de perfil também, né, entre colegas médicos, de uma certa exigência enorme com a questão de exercício físico, né? E como é que é o impacto dos transtornos alimentares entre os médicos, assim? Tu costuma ver como é que é a aceitação em relação à abordagem disso em consultório? Como é É, que tá isso? em geral, assim, né, a busca e estudos que tem, né, de um perfil mais, claro, quando tem essa questão, assim, de cobrança e exigência de ter um corpo, né, dentro do corpo padrão, né, acaba tendo um risco, né, maior de se engajar em alguns comportamentos que podem, para quem tem um perfil mais propenso, digamos, né? Seja porque os transtornos alimentares eles são multifatoriais, né? Então não é só uma coisa que vai desencadear, mas para quem tem um terreno fértil, digamos, né? Tanto em termos de assim um perfil mais perfeccionista, que é mais de risco, por exemplo, né? Uhum. Vai tudo começa com uma dieta. A pessoa começa com uma dieta e aí né, vai transformando essa dieta em mais restritiva, enfim. Então, esse é o caminho onde tudo começa. Não que todo mundo vá desenvolver transtorno alimentar com uma dieta, mas as pessoas de risco é ali que vai ser o gatilho inicial, né? A gente observa, claro, em casos de colegas médicos, existe a questão de outros acesso a mais recursos, né? Uhum. Em termos de medicação, em termos de para poder chegar, né? Nessa busca por um ideal, né? E em geral a busca pelo corpo ideal, a busca por ajuda acaba quando a pessoa tem alguma sensação de perda de controle, seja de algum um aspecto da compensação que está usando ou de não conseguir controlar a quantidade de comida, né, que ingere. Então, para te, né, não tem assim, do que eu vejo, assim, não tem nenhuma especificidade assim do quadro para além de a questão de ter mais acesso a métodos outros para tentar compensar, né, episódios de compulsão. E claro que tem as questões também de muito estresse, às vezes a pessoa acaba usando a comida para se aliviar, né, enfim, com outros objetivos, como conforto, o que até um determinado ponto a gente sabe, né, que bom, colega que faz plantão acaba pedindo alguma comida que gosta mais no plantão, alguma comida mais que né, não estaria dentro de uma dieta, né, enfim. Mas às vezes o que acontece é um padrão de alimentação mais, mais caótico, até eu diria, né, porque não tem aquela vida tão regrada, tem aquela coisa de ter mais de um emprego, mais de um trabalho, e aquela coisa de comer no trânsito, e né, Uhum. não tem aquele momento de parar, é sempre na correria, enfim, então é algo também de uma questão assim de saúde geral, né? Também Uhum. que se tem que cuidar com assim essa questão dos nossos colegas, assim, né? De algo nesse sentido de poder ter períodos de descanso, poder se organizar para ter refeições de qualidade né, com a família ou com colegas, enfim, não ser aquela coisa em pé ou na correria e comer o que tiver na frente, qualquer coisa, né? Então, tem que ter esse cuidado aí também. É, tu estava falando, eu fui me lembrando de alguns casos que a gente vai atendendo, né, de colega médico que entrando nesse ritmo caótico que chega a ganhar peso, né, por um tempo, né, com áreas da medicina que trabalham com muito plantão, né, e parece que é uma coisa de 880, né, a pessoa estava numa coisa completamente relaxada, faz uma mudança que entra no comportamento também muito obsessivo, rígido, né, já vi relatos assim de propostas de academias em que
são grupos, pequenos grupos que começam a fazer desafios, né? Desafios assim, né? Não pode comer nada específico, fazer exercício e a pessoa vai tendo todo um comportamento e a gente vai, quando começa uma conversa, né? Aquilo que tu falou da comorbidade, tem todo um histórico por trás, né? De comportamento até da própria família, não só de hábitos alimentares, mas também de um próprio processo afetivo muito frágil, né? Eu gosto muitas vezes de usar com os pacientes as frases assim em relação a saco vazio não para em pé. Então, os pacientes, às vezes, por uma desnutrição afetiva, histórica, familiar, né, que acabam levando tem um pano de fundo aí para começar tentar, né? Parece que é uma tentativa. Tô viajando aqui, né? Aproveitando que tem um especialista que pode falar se eu estou falando bobagem também, né? Não, tá Mas dentro. que Uhum. fica um pano de fundo para a pessoa tentar preencher, seja com muito exercício, seja para justificar. Parece que acaba sendo com justificativa, né? É o alimento que é a causa do problema, né? Daquela falta, né? Aquele vazio, né? A gente acaba vendo isso até em alguns transtornos de personalidade, traços de personalidade, esses vazios crônicos assim também, né? Esse desligamento, né, dissociação do afeto, racionalizando a alimentação, racionalizando o comportamento saudável que acaba sendo deslocado, dissociado dos aspectos afetivos que ficam carentes, né? Sim, sim, e Por- isso é aquela coisa assim que até tem um entendimento assim psicodinâmico da coisa, né? De ser de os transtornos alimentares serem uma tentativa da pessoa lidar com problemas do desenvolvimento, questões assim na época da adolescência, dificuldade de os desafios da vida adulta, e aí é aquela coisa assim de poder é, deslocar tudo, toda a angústia para esses comportamentos com a alimentação, né? Essas Uhum, questões com o corpo, né? Então tem sim, toda uma compreensão também. Claro que para realmente haver uma mudança, né? O que os guidelines mostram assim é que para no primeiro momento, para tirar a pessoa daquilo, ela precisa de alterações de comportamento claro. e uma abordagem mais focada nesses comportamentos. Mas, na prática, o que eu vejo assim é que é algo como um iceberg, assim, tira a parte do transtorno alimentar e daí tem toda uma série de outras questões, que aí é como Uhum, falaste, né, desses aspectos todos de compreensão emocional, né, que, que aparecem para ser abordados aí de uma maneira mais uma compreensão mais psicodinâmica assim da coisa sim, dos porquês, mas num primeiro momento o que vai ajudar não vai ser o porquê do lá de trás, é sim, poder sim, isso é a base do iceberg, mas tem, claro. com certeza tem muitas questões, né? Mas a Eu gente acho vai que a por questão camadas. acho que essa questão psicodinâmica, falar para quem está assistindo, Aí sim, né? né? Essa Porque nós estamos compreensão falando do grego aí, porque desenvolvimento emocional das pessoas, né? De acordo com as relações que ela tem desde a infância. Eu acho que até pro paciente em si não conseguir, né, se tratar, acaba não sendo o foco, né? Pelo menos inicialmente não é o foco, mas eu inicialmente, acho né? que é importante, como você falou a palavra que eu gosto, da compreensão, principalmente de quem está junto com essa pessoa, né, que está em sofrimento, né? Uhum, Porque muitas uhum. vezes até o funcionamento dessa pessoa que está, né, negando vai provocar, tem os familiares ou outros profissionais médicos que estão atendendo esses pacientes ficam com raiva desses pacientes, É, né? isso, Ficam com exatamente. raiva. Você quer ficar comendo desse jeito, quer ficar Uhum, fio o dedo na garganta e tem que entender que tem todo um contexto que não é uma uhum. coisa, né? Como você É que falou, a pessoa não é não. não é não é uma escolha.
E aí, Não nesse é uma sentido, escolha, né? é importante a gente ter o cuidado, porque ali teve uma pessoa que falou do demônio e tal, parecia um Sim, demônio, né? Não sei quem que, ali dos sim, foi nomes, a ali, Ana, quem a que, Ana sempre contribuindo com o isso, canal, por, né? Falou que por não pode falar nada, que a pessoa já vem isso, raivosa para cima. sim, mas é que acaba sendo uma estratégia que a pessoa acaba encontrando até para manter o próprio comportamento, porque ela vai brigar. Então, uma coisa que é muito comum de acontecer, principalmente com adulto jovem que tem alguma questão alimentar, é sempre dar uma bela briga na hora da refeição. Porque é a maneira Hum. de, eu vou Aí vai pro levantar, não vou quarto. comer. Exatamente. Pode ir E pro aí quarto, é. fica um condicionamento. Então, fica. É algo que é muito difícil. Então, realmente, nesse manejo, é, quem as pessoas próximas, né, os familiares sofrem com quem está, né, enfim, quem está doente. Então é muito difícil, mas é importante poder ter esse olhar de que não é uma escolha da pessoa, por mais que possa mimetizar isso, possa parecer que é, mas não é. É algo que ajuda nessa posição de poder ajudar a pessoa a Ser enfrentar mais esse sofrimento. tolerante, né? Ser mais tolerante, ser mais, né, Tolerante acolhedor sem nessa. ser condescendente. É que isso é Claro. difícil. É tolerante sem ser. É aquela coisa que é como com criança pequena, né? Que é aquela coisa assim que. Mas tu tem que fazer a intervenção. Então, se a pessoa Uhum. tem que, no Não caso, tem pode que comer, negligenciar, é né? aquela Ser coisa, ela vai conivente. brigar, vai ser difícil, mas eu tô aqui contigo, vamos lá, vamos fazer a Uhum. alimentação conforme foi orientado. Então, Sim. sabe, aquela coisa de poder estar junto e poder entender que aquilo que tem é como se tivesse aquela coisa que uma das como ela, né, é como se tivesse realmente duas pessoas dentro, assim. É o transtorno alimentar e a pessoa, né? E aí Uhum. poder uma maneira assim mais lúdica assim de poder lidar com isso é tipo assim, quem tá brigando e parecendo um demônio não é o É a teu doença filho, é a doença se manifestando. se manifestando e revoltada porque quer seguir dominando, né? Então se Uhum. sentindo ameaçada no caso, né? Então Sim. isso né? Falando assim das questões assim, principalmente de padrões que a gente vê assim em mais jovens que tem essa questão assim de perda de peso, né? Né, elementos assim que têm aspectos que são egocintônicos e outros não. Tipo, né, por exemplo, um quadro pensando numa espécie assim transdiagnóstica que tenha elemento de desnutrição junto com compulsão e métodos compensatórios. Em geral, essa pessoa vai querer se livrar do que ela não gosta desse quadro todo, mas o peso quer manter igual, abaixo então, e aí isso que a gente precisa trabalhar. E aí nesse processo todo vai ter uma resistência a várias essas modificações que são necessárias para poder a Sim. pessoa poder se recuperar, né? Então, Sim. Eu estou falando agora na questão transdiagnóstica, das abordagens, né? Que profissionais, assim, a gente precisa integrar, assim, nesse trabalho, assim, que é tão difícil, assim. eu diria que assim, uma equipe mínima, digamos, tem que ter um clínico geral que entenda de transtorno alimentar, então que possa buscar complicações que são mais específicas, que tem experiência com atender pessoas com transtorno alimentar, que, né, um clínico que não necessariamente tem que ser um endócrino. Claro que endócrino acaba lidando mais com isso, mas tem a questão de poder ter experiência com isso, né? Porque existem alguns impactos mais específicos, algumas alterações ocultas que a gente chama, principalmente de pacientes que tenham uma desnutrição autoimposta, assim, né? É, e um psiquiatra que faça a parte de medicação e terapia específico para isso. Essa seria a Uhum. equipe mínima, tá?
Idealmente também se compraria por um nutricionista, né? Mas no caso, quando a gente tem um endócrino, que também faz a parte de alimentação e que também conhece, tem experiência com atender pessoa com transtorno alimentar, às vezes a gente não é algo indispensável o nutricionista. Claro que é muito bom o nutricionista no sentido de poder dar as diretrizes do que é uma alimentação saudável, o paciente se sente mais seguro. É muito interessante a gente ter um nutricionista compondo a equipe. O que acontece em termos assim, em nível institucional, a gente tem uma equipe completa, né? Inclusive com o pessoal da enfermagem, né? Que pode compor toda uma equipe né, para assistência. Mas em caso assim de atendimento em consultório, em que a pessoa vai num lugar ou vai no outro, ou que às vezes, mesmo que seja num local só, que tem que passar por vários, a gente acaba muitas vezes enxugando conforme as necessidades, né? Então a gente acaba compondo assim, né, a equipe, né? Certo. Idealmente por um quadro assim, mas também tem, né, psicólogo, tem, em termos assim, um contexto ideal, a gente tem psiquiatra, psicólogo, clínico geral, endocrinologista, a parte assim que possa, o endócrino que possa ajudar também nas questões hormonais também, né? Que às vezes a pessoa fica sem, as mulheres, no caso, às vezes ficam sem menstrual, com muita alteração menstrual, enfim. E o pessoal da nutrição, né? Também em termos de contexto institucional, terapia ocupacional, né? O pessoal da enfermagem, então tem todo um trabalho assim Sim. que se né, mais que multidisciplinar, interdisciplinar, né? Das pessoas se articularem assim nessa recuperação da pessoa que busca ajuda. Tá. Legal, não sei se a gente falou bastante, já estamos 1 hora de live aqui, tem bastante informação que a gente já trocou aqui. A live vai ficar gravada, tá? Depois eu vou postar também no canal no YouTube para deixar, para quem buscar, para essas informações serem para mais pessoas, né? Entrou agora a Riso Fernandes fazendo umas perguntinhas sobre o que é transtorno alimentar, falou de ter alguns problemas intestinais. Pode responder, Carol? Vamos ver como é que é a pergunta. Boa Exatamente. noite, o que é transtorno alimentar? Estou com problema intestinal, sem saber o que comer, sempre com a barriga inchada. O transtorno alimentar, algum transtorno alimentar, ele sempre vai dar um impacto físico, né? Por isso que a gente sempre tem, né, na equipe, passa por uma avaliação da saúde mental, mas precisa também da saúde física, né? No caso, a pergunta é o que é um transtorno alimentar? Um Acho transtorno que alimentar chegou agora, né? Não deve ter pego o início da live, mas não tem problema, a gente dá uma vamos recapitulada tentar aqui, dar né? uma reduzida. Então, um transtorno alimentar, então, envolve uma série de dificuldades da pessoa em relação à própria alimentação, em relação ao corpo, e essas dificuldades elas causam um sofrimento importante para a pessoa e ou né, também um prejuízo na sua saúde física, na sua saúde emocional, no seu funcionamento no dia a dia, né? Seja para questões assim de trabalho, de vida, né, pessoal, né, de relacionamentos interpessoais gerais, de uma maneira geral, né? Então, e aí os tipos mais comuns, digamos, os principais grupos de transtornos alimentares, então, é o transtorno da compulsão alimentar, a bulimia nervosa e a anorexia nervosa. Certo. Pegou, Riso Fernandes? Se alguém tem mais perguntas, eu acho que a gente está chegando mais para o fim da live. Se alguém tiver mais perguntas, eu vou pedir até para a Carolina se apresentar, falar um pouco do trabalho dela, onde é que ela atua, né, se faz atendimento presencial ou só presencial ou também se faz online, como é que as pessoas podem te achar também, né? Acho que é importantíssimo ter pessoas
bem qualificadas, bem treinadas, né, que têm uma boa experiência para lidar com esses quadros tão complexos que são os transtornos alimentares, né, para não cair em falsos tratamentos, né, tratamentos mágicos para esses quadros. Então, fala um pouquinho. Pois é, o acesso, né? Como eu estava falando, assim, o meu Instagram, ele é bem incipiente, assim, né? Algo que na verdade, eu criei uma conta para uma primeira live, e essa é a minha segunda live da vida, né? Isso faz um tempinho que eu fiz a primeira, essa segunda. Também em transtorno alimentar, a primeira que, né, eu fiz a segunda. E assim, tem meu contato, mensagem no Instagram, né? E o contato de WhatsApp, né? Mas que acaba para poder absorver, né? Em geral, faço as consultas pelo menos híbridas, tá? Para a questão de para poder, eu acho que um primeiro encontro presencial eu acho importante, né? Na pandemia aconteceu de atender pessoas totalmente de forma remota, mas eu sinto uma necessidade de pelo menos uma vez a gente poder, né, conhecer, né, a pessoa que a gente vai tratar, né? E então, mas tem essa possibilidade, né? Tem pessoas que com a pandemia me procuraram remotamente, não tinham, e ficamos remoto, mas que daí veio já alguma vez, né, presencial, para a gente se conhecer, né, pessoalmente. Embora, dependendo da situação e de como a pessoa também lida com algumas coisas, né? A gente às vezes vai muito bem o online, mas tem algumas situações que Sim, não vão. Então, isso também é um aspecto que não é para todo mundo, assim, online. O online nos ajudou muito, né, em momentos em que não havia outra possibilidade, né, o que era muito arriscado, que tinham várias limitações, né, e a pandemia nos mostrou isso, e serviu para ficar no sentido de ser um recurso para nos ajudar. Então, às vezes acontece assim, olha, eu tô muito atrasada para chegar presencial, vamos fazer online. Vamos fazer online, sem problemas. Aí a pessoa às vezes vai para o carro, vai algum, né? E fazemos. Mas a ideia, eu sou mais da questão assim de o híbrido, né? sim. E caso a caso. Mas, né, já consegui fazer totalmente online. Mas eu imagino. E também a questão assim, a parte física, né? A clínica vai ter que consultar presencial com um Um colega clínico, clínico sim. que entenda dessa área. E aí tem que ver na própria cidade, onde é que, né, aqui em Porto Alegre, eu, né, tenho as pessoas que eu recomendo, que eu conheço mais o trabalho, que sei que entendem disso, né, mas sendo em outra cidade, né, ou às vezes as pessoas que moram no interior e tal, vêm a Porto Alegre e marcam consulta, daí no dia que conhecem né, o profissional da parte clínica, daí já faz uma consulta também presencial, mas é algo que o presencial ele vai ter que acontecer em algum momento, né? Sim, Então, assim, totalmente online, não é muito nesse complicado, né? problema, né? Transtorno alimentar, ele não acaba Não não tem sendo problema, só as viável. pessoas que estiverem assistindo a live e quiserem consultar com a doutora Carolina, já marca a viagem para Gramado e passa lá, já agenda a consulta com Aí ela, né? passa na viagem, Aproveitar, exatamente. pessoal do país inteiro aí procurando, né? Muitas vezes é uma possibilidade, né? É uma Aproveitar possibilidade. o fim de ano chegando aí, o Natal Luz, Gramado também, É uma né? possibilidade. Mas Então, então, tá aí a agenda certo. é aquela coisa. Aí a gente Não vai ter pode que tirar ver também férias, não. Não, ó. qual é o Natal e Natal. Ano Novo com agenda aberta. É, Né? tá certo então, Carol. Então, Quer deixar mais uma última mensagem, uma última palavra para todo mundo? não, eu acho que acho que a questão é assim, né? É a gente poder não ser chita, né? Nesse momento de poder a gente ter a cabeça aberta para poder entender o outro. Acho que essa é a primeira coisa, assim, para tudo, não só para essa questão.
de alimentação, né? E poder também, uma outra coisa, né? Que a gente está nesse canal do Instagram, que eu sempre digo assim, isso em vários contextos, né? Não é todo mundo, existem pessoas que me procuram, que não é transtorno alimentar, enfim, e eu trato também, não é só, né? Essa questão, mas acaba sendo, por eu ter experiência nisso, acaba sendo o público maior, né, que me procura. Mas uma coisa assim que eu sempre comento para a gente ter um cuidado com o que a gente consome no Instagram, que a gente lê, com o que a gente de evitar, né? Eu tenho poucas coisas no meu perfil, mas uma delas é assim, tipo, é essa questão de comparação. Tu quer acabar com alguma coisa tua, te compara com alguém. Porque cada um tem a sua caminhada, a sua trajetória, e a gente tem que ser a melhor versão da gente mesmo, né? Então, hoje tem que ser melhor que a gente de ontem. Então, essa é a comparação possível, né? A gente com a gente mesmo, né? No contrário, fica algo tóxico que não nos faz bem e, nesse sentido, não, né? A gente pode ter até pessoas que inspirem, mas essa coisa de ficar comparando, eu consegui isso, mas olha como é que o outro conseguiu, e, né, essa coisa não é legal pra gente, né? Para nossa saúde mental, assim, só nesse sentido também de uma mensagem mais global também, né? E de poder, né, ter a compreender, né? Sem também a gente poder se despir um pouco dos preconceitos, né? Então, um deles é isso, assim, quem tem transtorno alimentar não quer ajuda nenhuma. Ou quem tem, né, assim, só pessoa que não tem o que fazer, que daí tem esse tipo de coisa, né? A gente poder Uhum. né, também Problema de poder aceitar esse rico, não né? saber e poder entender, aprender coisas novas, né? Então, isso é algo bem importante mesmo, assim, de mensagem, né? Sim. Então, É é isso, né? problema de rico, né? Aquelas coisas, É preconceitos tão totalmente, bobos, né? se fosse isso, a gente não teria, né? Por exemplo, né, no hospital que a gente tem de referência aqui para tratamento de transtorno alimentar do Sul, ele é composto só por pessoas que têm assim, Acesso via uma SUS, renda, né? baixa renda, isso, alguns pouca escolaridade. Então, realmente não tem a ver com isso, é algo que. E por isso essas 9 verdades que são interessantes, porque a gente tem, é algo que não está restrito, né, a um público apenas. Né? Então, isso é Certo. importante, assim, também. Mas então tá. Então, tá. Eu agradeço novamente aqui a participação, né, Carol? A psiquiatra Carolina Moser, tá? Sigam o perfil dela, vou colocar também Vou aqui ter que nos caprichar detalhes. agora no perfil, que eu quase não alimento ele. Não, mas se precisar a gente ajuda, não tem Mandem, problema. né, perguntas, eu respondo, né? Eu tenho uma coisa assim de, como ainda está muito caseiro, eu não Abre tenho muito. caixinha, já vou falar para todo mundo aqui, Eu ó. ainda tô, né? É aquela coisa, não tô ainda Vou aprendendo a pedir lidar com. esse mais um abuso aqui, né, de pedidos para a Carol, que já atendeu aqui a possibilidade de participar dessa live. Pedir uma última coisa para ela já abrir uma caixinha agora para as pessoas poderem Caixinha de perguntar perguntas. lá Aí para tu vai ela. ter que fazer um tutorial para mim. Não, é super simples, até eu já aprendi Pra... isso aí. Tá, Até eu já tá bem, aprendi. Ana Paula, obrigada. É muito Tá, mais daí simples do que lançar, que fui publicar no publicar no Lancet. Então, lance. assim, Tá. então, Então tá, fica agora me tranquila. ferrei, né? Agora me ferrei. Mas é essa É, caixinha aí, tá. Depois a gente vê é como é que faz. no Stories, é bem tranquilo. Você vai abrir uma caixinha de pergunta e vai publicar, as pessoas vão escrever e depois você dá para fazer um videozinho. Depois eu te explico, te Tá, ajudo depois tu também, me não tem explica essa problema. parte. Aí Uma, daí vou precisar de uma uma ajuda para cabeça fazer. assim, conhecimento assim, a gente tem que divulgar mesmo. Assim, não pode ficar só lá no Clínicas, não. Tá É bom, uma encrenca que eu faço assim. E ajuda muita gente, tá tá? bem. E a gente fica Brigadão à por ter disposição participado aí. aqui, gente. Começa a seguir, já vai mandando mensagem lá no para Agradeço o a própria convite. Carolina perder os medos dela, para ela já fazer abre caixinha. Manda mensagem lá para ela, Para eu abre tentar, caixinha. enquanto vocês mandam, eu vou tentar fazer Doutor a caixinha. Leonardo mandou vir aqui te pedir para abrir caixinha. A gente vai conseguir fazer ela ajudar muito mais gente aqui também, né?
Tá, Muito joia, obrigado, legal. obrigado, gente, que Agradeço o assistiu até convite. agora, quem está assistindo depois gravado, é um prazer e participem, deixem suas dúvidas aí, a gente vai continuar produzindo conteúdo para todo mundo aí. Tá bom? Tá, um Um abraço aí abração para para todo o mundo. pessoal. Tchau, 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 gente. tchau.